O número crescente de casos do novo coronavírus no Brasil tem imposto medidas rígidas de combate à propagação da doença. Nos últimos dias, o Ministério da Saúde editou uma portaria que determina o cadastro de 14 profissionais da saúde para realizar capacitação em caráter emergencial para trabalhar pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Poderão ser convocados enfermeiros, psicólogos, dentistas, fisioterapeutas e até veterinários. A ação preventiva é para reforçar o atendimento na rede pública, que já sofre com a falta de leitos e de profissionais. O Ministério da Educação autorizou a antecipação da formatura dos estudantes que tiverem feito 75% do respectivo curso. Para repercutir essa e outras medidas emergenciais impostas pelo governo e as ações espontâneas da sociedade no voluntariado no combate à Covid-19, o especial Coronavírus recebe a presidente da Comissão de Saúde da OAB do Distrito Federal, doutora Alexandra Moreschi, que conversa conosco pelo Skype. Doutora, antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui na TV Justiça. A tecnologia facilitando e dentro dos parâmetros, inclusive, da OMS, para que possamos conversar. Agradecendo, portanto, a sua participação, gostaria de começar perguntando a respeito dessa sobrecarga que se fala em termos de saúde. Aliás, eu disse agora, uma ação preventiva. Na verdade, já estamos correndo contra o tempo na medida em que já há a infecção. O número de profissionais, ele já pode ser considerado pequeno no ponto de vista do acompanhamento que está sendo feito pela OAB? Oi, Cadu, bom dia, tudo bem? Boa tarde já, né? 1h13 já é boa tarde. Muito obrigada por essa oportunidade de a gente poder estar falando um pouquinho sobre isso. Então, a gente já tem informações, né, que o déficit de RH do Sistema Único de Saúde, ele já vem há bastante tempo defasado, né, e a gente só acaba de perceber que isso está cada vez maior hoje, ainda mais com essa questão da pandemia do coronavírus. Nós já estamos aí correndo atrás do tempo, né, a gente teve um tempinho aí para se organizar, né, desde que a gente soube mais ou menos a dimensão dessa pandemia no mundo, né, e realmente a gente precisa de profissionais, né, para atuar no SUS, que já é deficitário já há alguns anos. O problema de RH já é um problema corriqueiro do SUS já há bastante tempo. É importante a gente salientar que no momento de pandemia que nós estamos vivendo, a gente não tem nem como dimensionar a quantidade de profissionais que a gente vai vir a precisar, porque a gente vai depender da quantidade de pessoas que vão ficar doentes, da forma como nós vamos estar enfrentando a questão do isolamento social. A gente sabe, né, já é notória, a OMS já falou, o Ministério da Saúde já falou, que a questão do isolamento social é imprescindível para que a gente mantenha a curva de aceleração do vírus de forma controlada, né? Então, realmente, a quantidade de profissionais que a gente pode vir a precisar seja muito maior até da expectativa do Ministério da Saúde. É justamente o que temos acompanhado nessa questão do combate à Covid-19, em relação especificamente ao direito, é justamente a situação de exceção, digamos assim, que nós vivemos com a pandemia e a necessidade de se trabalhar as medidas necessárias e o equilíbrio com o direito. As medidas que têm sido adotadas, inclusive essas relativas ao próprio adiantamento com 75% do curso efetuado, essas medidas, elas em algum momento, elas correm o risco de esbarrar em alguma legalidade, em alguma eventualmente inconstitucionalidade, ou o acompanhamento que está sendo feito revela que elas estão dentro de um parâmetro legal, inclusive considerando essa situação de calamidade? Em fevereiro, né, já foi editada uma lei, que foi a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública e da importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. Essa lei, ela já vem exatamente para subsidiar essas ações que tanto o Ministério da Saúde quanto o Ministério da Educação vem promovendo, de modo a evitar qualquer tipo de ilegalidade, né? Então, há amparo legal para que essas medidas sejam tomadas, considerando que a gente está aí num surto, né, numa pandemia mundial. Então, já foi sancionada essa lei para garantir que tanto o Ministério da Saúde quanto o Ministério da Educação e os outros ministérios pudessem vir a realmente fazer com que a coisa acontecesse de forma célere. Quem são os profissionais que estão nesse cadastro que nós mencionamos no início do programa de hoje? Você fala para
que vão ser convocados pelo Ministério da Saúde, é um cadastro de ou que vão poder se formar. Isso, de 14 profissionais da saúde, para realizar justamente a capacitação desses profissionais em caráter emergencial. Qual o perfil desses profissionais? Então, a portaria 639 de março de 2019, que é o conhecido como Brasil Conta Comigo Profissionais de Saúde, ela visa cadastrar 14 áreas de profissionais da saúde, né? Seriam elas serviço social, biologia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia e os técnicos em radiologia. Então, esses profissionais, inclusive vários conselhos de classe já estão comunicando, né, os seus profissionais, que eles precisam acessar o site, né, que é o site registra-rh-saude.dataprev.gov.br, preencher o formulário que está disponibilizado lá para o cadastramento. Aí, nesse formulário, o profissional vai responder algumas perguntas, inclusive se possui disponibilidade para atuar no enfrentamento direto à pandemia, né? E aí ela vai ser redirecionada para além do cadastro, para o curso que ela vai fazer após isso. Então, ela vai ser redirecionada para um curso EAD, esse curso, inclusive, vai ser emitido um certificado, né? Então, seriam essas 14 áreas de profissionais da saúde aí que foram convocados pela MP 639 de 31 de março, na portaria. Vou aproveitar então fazer uma correção aqui, um meia-culpa nosso, que a informação passada aqui foi no sentido de cadastro de 14 profissionais de saúde. Eu estava achando muito pouco, realmente eu tomei um susto quando vi. Na verdade, são 14 áreas, 14 áreas de saúde especificamente, em que será feito o cadastro. Então, feita a correção aqui, muito importante esse detalhe, não são 14 profissionais de saúde, são 14 áreas. Uma diferença muito grande nesse sentido. Doutora, vou pedir para nos acompanhar agora, porque sobre a convocação que foi questionada por algumas entidades, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, explicou que ela será iniciada por aqueles que têm disponibilidade, que por enquanto ela não é obrigatória. Vamos ouvir. Nós não vamos ter uma epidemia ao mesmo tempo em todo o território nacional. Então, a gente pode precisar levar médicos e enfermeiros de um estado para outro. Isso faz parte dos nossos exercícios e nós abrimos nessa portaria o cadastro. E alguns colegas, inclusive o Conselho do Rio de Janeiro, acharam que isso já era uma convocação e que isso era obrigatório. E o Conselho do Rio de Janeiro entrou na Justiça, pelo que eu entendi, que me informaram, para ter o direito de não ser convocado. Primeiro, que isso não existe. Médico enfrenta. Segundo, que a lei prevê a requisição de bens e serviços. Se tiver necessidade, a gente vai requisitar. Por enquanto, nós queremos um cadastro para saber quem são aqueles que têm disponibilidade, que querem, que vão. Não é só médico, é para enfermeiro, é para psicólogo, é para fisioterapeuta. Gente que pode ter, se eu já tenho imunidade garantida, por que não ir ajudar o outro estado? Por que não ir ao Rio Grande do Sul? Por que não ir ao Sergipe? Por que não ir ao Rio de Janeiro? Por que não trabalhar? Por que não salvar vidas? Pois é, vamos perguntar aqui agora, doutor, esse ponto é importante, inclusive do ponto de vista legal, do ponto de vista do direito. Essa eventual obrigatoriedade, ela pode existir? Como eu falei, a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento do coronavírus, ela no seu artigo 3º, inciso 7º, ela compõe que poderá o ente público requisitar bens, serviços e pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa. Então, já há previsão legal para essa convocação. E esse cadastro que está sendo feito nesse projeto aí do Brasil Precisa de Você, profissionais da saúde, ele já prevê essa questão de uma futura convocação. E, inicialmente, esse cadastro ele é apenas para verificar onde os profissionais estão, que tipo de profissionais nós temos, onde, em que lugar e para onde eles poderiam se deslocar. Então, a gente entende que, posteriormente, essa convocação pode ser, inclusive, compulsória. Agora, doutora, chama a atenção, há uma curiosidade, o fato que nessas 14 áreas, a previsão exatamente de dentistas também, mas talvez não sei se causaria tanta estranheza, mas assim, veterinários, qual seria a atuação dos veterinários em relação, e também dos dentistas, em relação ao combate à Covid-19?
Na verdade, os veterinários eles têm uma atuação bem interessante, porque eu não sei se todos sabem, mas os veterinários eles atuam muito fortemente na área de produtos de origem animal. Então, eles já têm inclusive uma situação aí de conhecimento técnico nessa área. E a gente vai precisar, inclusive, nas partes de pesquisa, né, de profissionais de várias áreas. Então, é importante a gente ressaltar que esses profissionais eles já têm um conhecimento técnico e podem atuar, inclusive, em hospitais de campanha, né, porque eles têm o conhecimento técnico de anatomia para estar atuando nessa área. E também nessa parte de produtos de origem animal e também na parte de pesquisa, né? Então é bem importante ressaltar que os médicos veterinários eles têm essa competência técnica para estar atuando junto com os profissionais de saúde. Como se trata exatamente de uma doença que tem características novas, há muitas incertezas ainda com relação a ela, e isso está sendo constantemente pesquisado, um dos aspectos exatamente é com relação à questão da contaminação. 2 casos, eu me lembro, chamam a atenção, que foi um caso na Bélgica de um pet, um gatinho que parece que foi infectado, e agora mais recentemente a notícia de que um tigre teria sido contaminado com o Covid pelo tratador do zoológico. E isso seria importante também, a atuação especificamente desses profissionais, até nesse tipo de pesquisa também. É muito interessante, inclusive ontem, né, na coletiva do ministro, ele falava exatamente sobre um produto que é utilizado em gado e parece estar tendo uma boa resposta para a doença causada pelo coronavírus. Então, para você ver como as duas áreas estão muito interligadas, né? Até porque a gente já sabe que a doença veio de origem animal, né? De alguma forma ela foi contaminada pelo consumo, ou não se sabe ainda determinar como foi a forma de contaminação. Então, por isso a importância dos veterinários estarem atuando aí junto com os profissionais de saúde. Doutora, a TV Justiça acompanhou, vamos conferir aqui, porque o Conselho Federal de Medicina, portanto, apontou, refazendo os dados, que serão cadastrados 140 mil médicos veterinários em todo o país. A previsão é essa. A entidade ressalta que eles têm vasto conhecimento sanitário e poderão auxiliar com capacitação para cuidar, aqui um outro detalhe, da saúde animal, humana e do meio ambiente. Vamos acompanhar. O Ministério da Saúde pretende angariar, com a Portaria 639 de 2020, uma reserva de contingência, tá, numa eventual necessidade desses profissionais já habilitados na área médica. Dentre esses profissionais está a medicina veterinária, que já integra o Núcleo de Assistência à Saúde Familiar, o NASF, e o profissional médico veterinário também integra as profissões das áreas sanitárias de alimentos de origem animal. Então, o médico veterinário ele já compõe esse conceito de saúde única que integra saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. E é um profissional devidamente preparado para esse evento de grande necessidade de profissionais da área médica, tanto para atuação direta quanto indireta. E o médico veterinário se dispõe a esse serviço, como todos os outros. E antes de passarmos para outro assunto em relação a isso, eu gostaria de perguntar à doutora também, porque há o registro, inclusive, causado talvez pelo pânico, por uma falta de humanidade também, ao registro de abandono de animais por conta de uma certa histeria e falta de conhecimento em relação a isso. Até mesmo esses casos que vimos recentemente, não houve nenhuma comprovação, inclusive, de contaminação de seres humanos provenientes de animais. Os animais é que acabam sendo vítimas. Vale salientar, o abandono e maltrato de animais, ele também pode ser responsabilizado do ponto de vista do direito penal. É crime ambiental, né? Você abandonar ou maltratar os animais e mais importante ainda ressaltar, não há comprovação científica da transmissão de seres humanos para animais. O que pode acontecer em alguns casos, e aí a contaminação pelo toque, né? Você está contaminado, você coloca a mão em você e passa no pelo do animal, o animal pode vir a transmitir para um terceiro. Então, se orienta que as pessoas que estão doentes, né, que estão confirmadas. Nós estamos com um problema aqui na comunicação com a doutora Alexandra. Estamos conversando aqui no nosso programa especial Coronavírus, ao vivo aqui dos estúdios da TV Justiça, em contato via Skype com, não tivemos ainda o contato novamente, com a doutora Alexandra, que é da comissão da área de saúde da Ordem dos Advogados do Distrito Federal, presidente da Comissão de Saúde da OABDF, Alexandra Moreski, falando a respeito de diversos aspectos relativos
ao casamento entre o direito e as medidas necessárias para o combate à Covid-19. Já vimos diversos aspectos em relação às 14 áreas de saúde em que serão cadastrados profissionais no sentido de reforçar a linha de frente do combate à Covid-19. Inclusive, agora acabamos de salientar um aspecto que chamou atenção, curioso e importante, que é a convocação, inclusive, de veterinários. 140 mil veterinários, profissionais da área de saúde, especificamente deste setor, que poderão ser cadastrados exatamente para trabalhar com relação a esse ponto específico, a questão específica relacionada a pesquisas, inclusive, relacionada aos animais. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco já voltamos com um contato refeito com a doutora Alexandra para falarmos a respeito de outros aspectos, inclusive a questão da possibilidade de antecipação de formatura de profissionais de saúde para integrarem a linha de frente de combate à Covid-19. Não saia daí, daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Estamos de volta com o nosso coronavírus especial aqui nos estúdios da TV Justiça, ao vivo aqui do Supremo Tribunal Federal. Estamos conversando com a doutora Alexandra Moreschi, da área de saúde do Conselho, da presidente da Comissão de Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, falando a respeito das medidas de combate à Covid-19. Doutora, nós já estamos com o contato restaurado. Eu gostaria de retomar a nossa entrevista a partir de um ponto específico também, que já anunciamos, inclusive, no início do programa, que é essa possibilidade de formatura, ou melhor, de 75% do curso da área de saúde concluído, a antecipação da formatura. Primeiro, do ponto de vista legal, como é que a comissão percebe essa medida? É uma medida excepcional, né? Ela é a portaria 374 de 2020. Ela permite que os cursos de medicina, enfermagem, fisioterapia e farmácia antecipem as formaturas com o objetivo de atuar no combate do Covid-19. Então, assim, é muito importante ressaltar que, por ser uma medida excepcional, esses alunos tem um negócio bem aqui. Não podem formar. Oi? Esses alunos, eles não podem formar para atuação em outras áreas, é para atuar especificamente na área do combate ao Covid-19. É uma medida excepcional e vale lembrar que é para instituições federais e desde que o aluno tenha cumprido 75% da carga horária prevista para o período de internato médico ou do estágio supervisionado. Doutora, e como será a atuação desses estudantes na linha de combate à Covid-19? Então, a seleção e alocação desses profissionais, ela vai ser articulada com os órgãos de saúde municipais, estaduais e distritais. Como eu disse, exclusivamente para as ações de combate ao Covid-19, o Ministério da Saúde vai emitir um registro provisório e eles devem trabalhar, obviamente, com supervisão, porque eles são recém-formados, né? A forma de que vai ser feito esse treinamento desses profissionais ainda não está regulamentada, mas a gente reafirma que é importantíssimo a observância da ambientação adequada, fornecimento dos equipamentos de proteção individual e, obviamente, dos protocolos de atuação para cada profissional da área de saúde específica em que eles vão estar trabalhando e as seguranças em serviços essenciais. Ainda é recomendável que se siga todos os protocolos de segurança apresentados pela OMS e demais organizações e, mais uma vez, a utilização de equipamentos individuais de proteção, né, os EPIs, e seguindo os protocolos, né, daquela local de saúde onde ele vai estar trabalhando. Doutora, nós temos mais um vídeo aqui, exatamente falando no apoio dos futuros profissionais da saúde. É uma reportagem, melhor, um vídeo, como eu disse, que foi enviado pelo Alexandre Faria. Ele cursa o 6º ano de medicina na Universidade Federal da Bahia e conta pra gente o que está achando dessa possibilidade de adiantar a formatura e atuar na força-tarefa de combate ao coronavírus. Olá, meu nome é Alexandre Faria, eu moro em Barreiras, na região oeste do estado da Bahia, e sou estudante de medicina pela Universidade Federal do Oeste da Bahia. A gente estava no penúltimo rodízio do internato quando essa pandemia chegou ao Brasil, interrompendo todas as atividades de ensino, bem como os programas de internato. Isso aconteceu na segunda semana de março aqui na Bahia. Desde então, nós estamos em quarentena e aguardando o retorno das atividades.
Quando ficamos sabendo do programa Brasil Conta Comigo, que estabelece as ações emergenciais em combate ao Covid-19, nós enxergamos uma oportunidade, tanto de ajudar a comunidade, como de não atrasar nossa formatura. A minha turma está no 6º ano, já completou mais do que os 75% do internato que o programa exige, e estamos aguardando apenas que o Ministério da Saúde publique as normas que vão regulamentar a atuação desses estudantes, né, e também aguardando o posicionamento da nossa universidade e das autoridades locais. Nós vimos que o CREMEB, o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, emitiu uma nota no seu site dizendo que é oposta à antecipação da formatura de estudantes de medicina aqui no estado. Então, nós estamos ansiosos e aguardando a resolução desses problemas e torcendo para que dê tudo certo e que a gente possa, em muito breve, começar a ajudar. Doutora, vamos, portanto, a uma questão específica em relação a essa possibilidade de 75% de curso concluído. No caso, seria a possibilidade de formatura nessas condições para quem for se voluntariar a atuar. Então, fazendo um cenário, sou do 6º ano, como mais ou menos ele disse, que ótimo, vou me formar, mas eu não quero participar dessa força-tarefa. Não é bem assim. Não funciona dessa forma. Como eu falei, a portaria ela é muito clara em dizer que era para aqueles profissionais, né, aqueles estudantes que querem atuar no combate à Covid-19. Caso ele não vá atuar, ele não pode antecipar a formatura, tá? Essa é a regra do jogo. Vamos fazer um outro cenário. Novamente, eu em uma outra vida hipotética, eu estou não no 6º ano, estou me formando, acabei de me formar em medicina. Existe alguma expectativa ou alguma questão, isso tudo relativo à questão da obrigatoriedade que nós falamos agora há pouco? Por enquanto, não. Eu estou me formando, se eu quiser fazer parte, ou oferecer os meus serviços, ter essa experiência, eu sou livre para isso. Não há obrigatoriedade também nesse caso? Não, para quem já está se formando, não há essa obrigatoriedade, né? Existe essa concessão para os alunos que já se formaram, que estão a partir dos que completaram 75%, para anteciparem essa formatura. Agora, aquele que já está formado, ele não tem obrigatoriedade, mas seria interessante que ele pudesse se voluntariar nesse momento, até porque é uma experiência única que talvez esse profissional nunca tenha na vida dele, né? Existe uma bolsa que está sendo destinada para esses estudantes? Então, vai ser regulamentada essa situação, ainda não está muito clara essa questão da bolsa, de como que vai ficar, como não vai ficar. O que a gente sabe é que vai ter uma bonificação na nota final do processo de seleção pública para os ingressos no programa de residência, mas muito provavelmente deve ter uma bolsa, até porque o profissional ele não consegue atuar de forma voluntária, né, principalmente aquele que é estudante. E no próprio decreto, né, a própria lei 13979, ela garante o pagamento posterior de indenização justa. Então, muito provavelmente haverá uma remuneração. Doutora, vamos para uma outra linha de frente que existe no combate à Covid-19, que é o voluntariado. Tem como situações de crise, nós temos verificado a atuação de pessoas que procuram justamente ajudar nesse combate planetário, podemos dizer, em relação ao coronavírus, mas aí há uma questão específica que são os cuidados que têm de ser tomados, tanto do ponto de vista técnico, do ponto de vista de saúde, quanto do ponto de vista da legislação. Como é que a comissão está acompanhando essa questão? Os profissionais que são autorizados para fazer essa questão do voluntariado são os médicos, enfermeiros, os técnicos de enfermagem, psicólogos e fisioterapeutas. Eles podem atuar no enfrentamento ao coronavírus através da Força Nacional do SUS, né? Esses profissionais eles podem se disponibilizar para trabalhar na prevenção do Covid-19 durante a pandemia, né? Através do Ministério da Saúde. Ele vai avaliar, né? E autorizar ou não a atuação desse profissional. Eles atuam com orientações técnicas em ações de busca ativa e monitoramento de pacientes, atendimentos, a liberação de medicamentos e o apoio na reconstrução da rede de atenção à saúde local. Eu tenho uma pergunta para fazer ainda com relação justamente ao voluntariado, mas ainda dentro desse contexto, a pandemia do coronavírus tem aflorado a empatia e a solidariedade de muita gente no Brasil e no mundo. Mas quem quer ajudar, exatamente nesse contexto que estamos falando, ainda tem dúvidas. Como eu falei,
Tínhamos a expectativa de mais um vídeo aqui a respeito disso, então eu vou adiantando a pergunta. Nós tivemos um problema aqui, nós não estamos com essas perguntas agora, mas de qualquer maneira eu já tenho justamente um ponto que eu gostaria de colocar. Recentemente eu vi uma reportagem mostrando uma organização não governamental que tinha uma atuação especificamente em São Paulo de atendimento às pessoas em situação de carência, principalmente na região ali da Praça da Sé, notória exatamente por essa população de risco que existe naquela região. E uma atitude que eles tiveram que tomar exatamente com relação a isso foi exatamente parar o atendimento, porque era caracterizado, inclusive, por uma proximidade muito grande, a corte de cabelos, uma série de atos que pressupunham uma possibilidade de contágio. Esse é o ponto que eu gostaria de salientar. Existe um cuidado que é necessário em relação a esse tipo de atuação por parte da sociedade, porque é algo que pode ser potencialmente perigoso em termos de pandemia, em termos de contágio. Exatamente, é muito importante ressaltar que o trabalho voluntário, ele é muito importante, mas ele deve seguir alguns protocolos, né? E a gente sempre salienta a obrigatoriedade de seguir os protocolos da Organização Mundial da Saúde e os protocolos do próprio Ministério da Saúde, né, que é replicado dos protocolos da OMS. Então, evitar essa questão da aglomeração. Aqui em Brasília nós temos alguns atendimentos que estão acontecendo ali na Praça do Relógio, de alguns voluntários que estão fornecendo alimentação para as pessoas em situação de rua, né? Então, assim, sempre lembrar, manter a distância de 2 metros, evitar o contato físico, evitar as aglomerações. Então, assim, é importante esse momento de arrecadação de trabalho dos voluntários, mas sempre salientando que siga-se os protocolos do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Doutor Alexandre, eu queria agradecer muito mais uma vez a sua participação. Tivemos alguns probleminhas técnicos hoje, mas ao vivo é assim mesmo. A doutora Sabe nos acompanha aqui também. Eu gostaria de desejar boa sorte na continuidade do trabalho de acompanhamento dessa questão da Covid e de todo o trabalho da Comissão de Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção do Distrito Federal. Muito obrigado pela participação. Obrigada a vocês, Cadu, mais uma vez, por disponibilizar esse espaço. E lembrando que nós estamos atuando de forma efetiva, né, nos trabalhos aí de condução do Covid-19, tanto do Ministério da Saúde quanto com o governo do Distrito Federal aqui em Brasília. Obrigado. Boa sorte, doutora. E nós acompanhamos, portanto, agora essa entrevista com importantes detalhes a respeito dessas medidas de acompanhamento na área de atendimento profissional, formatura de estudantes de medicina, voluntariado, um assunto bastante delicado que tem que se tomar bastante cuidado, e você tem sempre o acompanhamento a respeito de todas essas questões relacionadas ao combate ao coronavírus aqui pela TV Justiça. O especial Coronavírus de hoje fica por aqui. Até a próxima.